Primeiros irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. O texto da palavra de Deus é Marcos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 23, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram a Jesus e viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se à tradição dos anciãos e líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observavam muitas outras tradições, tais como o lavar dos copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com as mãos impuras? Ele então respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, mas os seus ensinos não passam de regras e ensinamentos por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e apegam-se às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém lhe disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês, mesmo transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e atentem a isto. Não há nada fora do homem que nele entrando torna-o impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ou dizer isto, Jesus declarou puro todos os alimentos, e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém? Podem aceitar, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos dê a bênção da sua palavra nesta manhã. Irmãos, nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos proporciona nesta data de hoje, último dia do ano, 31/12/2022, e aqui estamos para adorar ao Senhor, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos,
Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiver reunido em nome de Cristo, Ele se faz presente. E você veio, irmão, para adorar a Deus. Você veio nesta manhã não para responder a uma convocação da igreja, mas você veio porque você é fiel ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E nesta oportunidade, irmãos, depois de uma semana que passamos festa na semana passada, eu não participei de festa no sábado, fui só convidado para almoçar numa casa no domingo, e graças a Deus foi tudo bem. Mas durante a semana nós trabalhamos normalmente e o Senhor abençoou. Glória a Deus. E aqui nós estamos, meus irmãos, para compartilhar a palavra de Deus. E eu quero, irmãos, falar com vocês, glória a Deus, falar sobre a verdadeira espiritualidade. Talvez seria um dia, como nós falamos, para falarmos uma palavra de agradecimento, por agradecermos a Deus pelo ano que passamos. Glória a Deus. Repetir a frase do Antigo Testamento que até aqui o Senhor nos ajudou. Glória. Mas nós vamos falar sobre este tema, verdadeira espiritualidade. Glória a Deus. Como eu comecei alguns meses atrás pregando no Evangelho de Marcos, e hoje nós chegamos no capítulo 7, onde a palavra de Deus vai falar para nós sobre esta verdadeira espiritualidade. E quando você e eu olhamos para o Evangelho de Marcos, ele traz para nós algumas confrontações entre Jesus Cristo, os líderes religiosos e os fariseus, os mestres, os doutores da lei. Toda vez que Jesus, praticamente todas as vezes que Jesus encontrava com fariseus, escribas ou alguns líderes religiosos da época, tinha uma discussão. Eles acusaram, lá no capítulo 2, Jesus Cristo de assumir para si as prerrogativas divinas. Eles dizem que Jesus não era Deus, não era Filho de Deus, e que ele não poderia assumir esta prerrogativa divina. Eles, lá ainda no capítulo 2, acusaram Jesus de se relacionar com pessoas ruins. Ainda no capítulo 2, eles acusam Jesus e os discípulos de não guardarem o sábado. Acusam o próprio Cristo no capítulo 3 de quebrar o sábado. Eles acusam Jesus de expulsar demônio pelo poder dos demônios lá no capítulo 3. Mas eu quero perguntar para você, meu amado irmão e irmã, nesta oportunidade, o que deve regular a nossa vida? Qual é a régua que deve medir a minha e a tua vida? É os costumes, é a tradição humana, é o bom relacionamento para que eu seja aceito neste ou naquele grupo? Ou o que deve regular a nossa vida é a palavra de Deus? Ou é a palavra de Deus? Glória a Deus, aleluia. A resposta de Jesus neste texto de Marcos capítulo 7, ele traz um ensejo de que naquele momento ele estava ensinando acerca da verdadeira espiritualidade. Em nenhum momento, irmãos, a Bíblia vai me autorizar ou vai te autorizar a dizer se alguém é espiritual ou não. Mas o que vai dizer se eu sou espiritual ou não, se você é espiritual ou não, é o teu relacionamento com a palavra e o teu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Mas os escribas e fariseus, eles estavam ensinando ou transmitindo os ensinamentos das tradições da época. E muitas das vezes, irmãos, a tradição
não é a tradição do meu país, não é o costume do meu país, mas é a palavra de Deus. E o texto bíblico traz para nós, irmãos, que estes, no versículo 1, eles acusam Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a acusação. Do versículo 1 até o versículo 5, eles apresentam, e Marcos vai trazer para nós que eles vão acusar Jesus. Mas o que eu quero dizer para você nessa oportunidade é a identidade deles. Quem eram estes? Escribas e fariseus, mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém e se reuniram-se a Jesus. Eles eram os guardiões da tradição. Tinha a Torá, o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, tinha os Salmos e tinha os profetas. Mas tinha o outro bloco de tradição, tinha outro bloco de costumes que teriam que ser colocados com o pé de igualdade com o Antigo Testamento, com a Torá, com a lei, com a palavra de Deus. Eles eram os guardiões da tradição. Estes acusadores, irmãos, eles procuravam, eles andavam de um lado para o outro, procurando qualquer desvio, qualquer heresia. Eles eram detetives da vida alheia. Eles procuravam os erros das pessoas para o acusarem. E a prática deles não correspondia com os ensinamentos. Os preceitos da lei, os preceitos dos salmos, dos profetas, era encaminhar o homem para Deus, mas eles criaram os outros códigos de ensinamentos para ter o mesmo peso da palavra de Deus, para ensinar também. A pergunta dos acusadores no texto, no versículo 5, se você tiver com a sua Bíblia, é: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição? Se na tua família tem alguma tradição que tem que seguir todo ano, ou na família de alguém tem uma tradição que tem que seguir todo ano, e de repente alguém não está lá, fulano quebrou a tradição da família. A pergunta deles é: por que os seus discípulos não seguem ou não vivem de acordo com a tradição? A pergunta: estes líderes religiosos estavam escandalizados porque os discípulos chegaram da rua e não se purificaram e começaram a se alimentar. Era para eles, irmãos, um pecado. Era um pecado. Era desobediência à tradição. Eles não falam da palavra, mas eles falam da tradição. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que o propósito deles aqui era atingir a Jesus Cristo, porque Jesus chegou da rua com os discípulos também e sentou à mesa e foi se alimentar, e também não passou pelo ritual de purificação que eles, os fariseus, os judeus, tinham por costume na época. Os acusadores estavam cegos e queriam conduzir os outros também para o mesmo abismo. Eles pensavam que obedecer os ritos eram melhores que os outros. E muitas das vezes, irmãos, eu e você como cristão, no século XXI, se nós não tivermos a medida da palavra de Deus na nossa vida, ela como nossa única regra de fé e prática, e eu sentar no pedestal da santidade e dizer eu sou melhor do que fulano, eu estou sendo também um hipócrita. Jesus, aleluia. Eles pensavam que a tradição era mais importante do que obedecer a Deus. Não, eles tinham que obedecer. Eles tinham que passar pelo ritual de purificação. Eles estavam enganados quanto à natureza. E Jesus vai dizer para eles que eles aqui estavam cumprindo uma profecia de Isaías,
que aquele povo iria honrar ao Senhor com os lábios, mas o coração ia estar longe. Hoje, quantas pessoas você e eu não enxergamos, não conhecemos também, que está sentado no pedestal e quer ensinar nós sermos com o nosso comportamento, como nós devemos ser como cristãos. Porque eles têm, os fariseus e líderes religiosos da época, tinham um conceito alto de si mesmo. E nos dias de hoje, nós vivemos uma sociedade que enxerga um conceito melhor que os outros. Na estatura, no nível que Deus olha, irmãos, que está todos iguais. Amém, Jesus, aleluia. Deus. Não tem mais ou menos. Não tem este nem aquele. Quer saber quando Jesus mostrou para nós, igreja, mostrou para os discípulos que para Deus não tinha, no contexto humano, no contexto terreno, um melhor do que o outro. A mãe chega para Jesus e fala: Senhor, no teu reino, permite que os meus filhos um sentem à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus pergunta para os discípulos: vocês podem ou têm condições de beber o cálice que eu vou beber? Ele responde: nós temos. Mas aí Jesus: sentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim agora, mas compete ao Pai. Por quê, irmão? Por causa do pecado, do autoconceito dele mesmo. Não, eu quero sentar do lado do Gilberto. Do lado do João não, porque o João fala muito. É assim. Mas para Deus não, para Deus o Gilberto, eu e o João, nós somos iguais para Deus. Não tem essa de eu sentar do lado do Gilberto e do lado do João, não. Para Deus nós vamos sentar na mesma mesa lá na eternidade. E aí eles estavam enganados com a natureza do pecado. Porque a santidade é uma questão de afeição interna. Deus olha no interno e Ele não olha nas ações externas, na minha bondade ou não. Para eles, para aqueles fariseus e doutores da lei da época, havia uma divergência entre doutrina do pecado e santidade. Comer sem lavar as mãos é um pecado grave. Não está vivendo como a forma da tradição, não está vivendo em santidade. E é por isso que há esse conflito, é por isso que eles atacam a verdadeira espiritualidade. E em nome dessa verdadeira, dessa espiritualidade deles, dessa melhor vivência deles, eles negligenciavam a palavra de Deus, negligenciavam os mandamentos. Veja aí no versículo 8. Jesus diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e apegam-se às tradições. Para eles a tradição era mais importante do que a palavra. Não, a palavra para nós deve ser a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática. O que passar disso é procedência maligna. E aí Jesus vai dizer para ele: vocês apegam às tradições. Vocês estão sempre encontrando uma maneira de pôr os mandamentos de Deus de lado para obedecer às tradições. Lá nos mandamentos, Moisés falou: honra teu pai e a tua mãe. Aí eles criaram uma lei de que se os filhos, ou um filho, ou os filhos, não quisessem cuidar dos pais, eles iam lá no templo, diante do sumo sacerdote, do sacerdote, e pagavam uma oferta. E a partir do dia do pagamento daquela oferta, eles não tinham mais responsabilidade de cuidar dos pais. Aí Jesus vai dizer: vocês apegam-se às tradições para invalidar os mandamentos. Aí Jesus bate em cima deles, porque o filho tem a responsabilidade de cuidar do pai, o filho tem a responsabilidade de cuidar da mãe. Aí eles tinham essa tradição.
tradição. A Bíblia não nos diz isso. Em momento algum no Antigo Testamento você vai achar isso. Mas Moisés lá, no recebimento dos 10 mandamentos, lá escrito pelo dedo de Deus, vai dizer: a honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí eles criaram essa tradição. Aí Jesus diz: vocês negligenciam o mandamento para pegar-se as tradições. Eles rejeitaram os preceitos de Deus e invalidaram a palavra de Deus. Aí Jesus vai dizer para eles, na sequência, a refutação de Jesus contra os seus acusadores. Aí Jesus, no versículo 6, ele diz: vocês são hipócritas. O hipócrita é aquele que não aparenta ser o que é de verdade. É a pessoa que tem duas caras, não uma na frente e outra atrás, mas no comportamento, no ditado popular. É aquele que fala uma coisa, mas ele vive totalmente outra. É um ator. Porque o ator, o diretor lá, o dono da peça teatral lá, entrega o papel para ele. Por exemplo, lá no filme, na minissérie, lá no teatro lá, ele vai ser um cangaceiro do tempo lá de Lampião. Só que ele vai viver aquilo lá na ficção, mas na realidade ele não é um cangaceiro. Aí ele vive uma vida, mas na ficção ele vive outra. Aí Jesus está dizendo: vocês querem que as pessoas vivem uma coisa o qual vocês não vivem. E aí Jesus revela a inversão de valores deles. Eles defendiam a ortodoxia, mas o zelo deles não era preservar e proclamar a palavra, mas era preservar a tradição. E se eu e você, irmãos, século XXI, como igreja de Cristo, não tivermos cuidado, nós vamos trocar a palavra de Deus pela tradição. Nós vamos trocar a palavra de Deus pelos costumes. Nós vamos trocar os ensinamentos da palavra de Deus por o eu acho. Não. O Oswaldo entende dessa forma, eu entendo desse jeito. Mas aí está o Oswaldo do lado de lá, eu estou do lado de cá, e a palavra está dizendo assim para nós: vocês dois estão errados. Jesus aponta os desvios dos acusadores. Eles tentavam reprovar os discípulos de Cristo para atingir o próprio Cristo. E é Jesus que conhece a espiritualidade de todos que está sobre a face da terra. Ele conhece todo mundo, ele sabe a vida de todo mundo. Jesus denuncia o caráter de cada um deles. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Jesus conhece cada um. Eita Deus, aleluia. Jesus sabe de tudo. E a previsão do mundo é que em 2050 o mundo chegue a 50 bilhões ou a 10 bilhões de pessoas. Deus continua sendo Deus e Ele conhece cada um. Maravilhoso. Aí Jesus olha para eles e diz: ao culto, a adoração de vocês, bem profetizou Isaías, é em vão. Vocês me adoram, em vão vocês me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eles negligenciam a palavra. Então, irmãos, o convite para nós é permanecermos firmes na palavra, ensinar a palavra, doa quem doer. Eles rejeitaram os preceitos de Deus, invalidaram a palavra. Mas Jesus, irmão, Ele vai mostrar o verdadeiro preceito. Porque o contexto da palavra, do texto bíblico, era os discípulos alimentando sem lavar as mãos. Você e eu, irmão, lavamos as nossas mãos para se alimentar. Não é uma questão de tradição, não. É de higiene. Aí você está num lugar, o teu almoço
chegam, a tua janta chega, aí tem 1 litro de água lá para você beber. Aí você vai dar 1 litro de água para lavar as mãos, depois você comer, você não tem água para beber. Aí não é questão de higiene, é uma questão de escolha. Você está me entendendo? Aí Jesus vai dizer para eles que o que contamina não vem de fora, não é de fora, mas vem de dentro. A verdadeira espiritualidade ensinada por Jesus não é um ritual, não é uma cerimônia, mas é um coração sincero. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha para eles e diz: ó, vocês estão sujos. Não é um ritual de lavar as mãos que vocês vão ficar limpos. Jesus refuta a ideia de que rituais externos não transformam o homem aos olhos de Deus. Deus não atenta para a aparência, mas Deus vê o coração. Deus não atenta para a aparência, mas Ele busca a verdade no íntimo. Glória a Deus, aleluia. Em vez de purificações cerimoniais, devemos afiar os nossos ouvidos para o ensinamento. Olha, 14:16. Depois de Jesus falar com os fariseus, com os escribas, de dar as porradas que foi lá, chicotada em forma de palavra, ele chama a multidão para si. E aí vai falar com quem precisa ouvir, que não tinha conhecimento da palavra. Ouça. Todos vocês entendam. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nenhum momento Jesus fala aqui de animais impuros. Ele está falando de alimento, mas ele não está falando de animais impuros que ele purificou. Mas aí Jesus está dizendo para ele: vocês precisam estar com os ouvidos atentos. Eu e você, ele está dizendo: você precisa estar com o ouvido atento. Em vez de ser um prisioneiro do legalismo, Jesus exorta a multidão a ter um entendimento governado pela verdade da palavra de Deus. Jesus está dizendo para a multidão: em vez de vocês ficarem ouvindo tudo que eles estão ensinando fora do contexto da lei, do ensinamento da Torá, vocês precisam estar atentos ao ensinamento de Deus. E Jesus aqui dá uma ênfase grande na necessidade de ouvir e compreender. Porque ouvir, irmãos, nós ouvimos, mas muitas das vezes não compreendemos. Ou então eu ouço e quero compreender da minha forma. Eu não quero compreender da forma que deve ser compreendido. Não podemos seguir interpretações, não podemos, irmãos, compreender interpretações enganosas. Mas devemos inclinar os ouvidos para a palavra. Glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está falando. E aí Jesus vai trazer explicação. Ele vai falar da verdadeira espiritualidade e da verdadeira pureza, que é ter um coração puro e não o estômago. Versículo 18. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e depois é eliminado. Aí Jesus está dizendo, aí o texto fala, declarar isso, Jesus declarou limpos todos os alimentos. É que para o judeu, mesmo o alimento dos animais que eles poderiam comer, tinha também um ritual que deveria ser sacrificado
sacrificar daquele animal daquela forma. Se não passasse pela tradição do abate daquele animal, ele era impuro também. Aí Jesus, é por isso que Marcos fala isso, que ele fala que ele declara todos os alimentos puros. Não é, ele aqui não está falando dos animais impuros, do porco, dos peixes de couro, dos insetos que a Bíblia proíbe o homem se alimentar. Ele está falando da forma que eles tinham na tradição. E aí Jesus está naquele momento mostrando para a multidão que a paranoia do legalismo, do pode e não pode, tinha que passar pelo crivo da palavra de Deus. Pode, está de acordo com a Bíblia? Pode. Está de acordo, não está de acordo com a Bíblia? Não pode. O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. Eu não posso, irmãos, botar pecado onde não existe, mas eu também não posso tirar pecado onde tem pecado. E aí Jesus está dizendo para você, o alimento desce para o estômago, mas o pecado nasce no coração. O alimento que consumimos é evacuado, mas o pecado permanece no coração. E este pecado produzido contamina e mata. Os grandes males procedem, irmão, do coração e não do ambiente externo. Todas as tragédias humanas que nós vimos nos últimos anos da humanidade na Terra nasceu no coração do homem por causa do pecado. Mas aí o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, glória a Deus. E aí no coração do homem, ele faz planos bons e maus. Faz planos perversos, pensamentos, ações perversas. É dessa contaminação que Jesus está falando, dessa contaminação moral que Jesus está falando, e é por aí que ele explica a verdadeira espiritualidade que está dentro do homem. Não, eu chego na casa do irmão, aí eu tenho que deixar o chinelo e o sapato lá de fora. Eu chego na casa do irmão, aí o irmão lá fora já tem um chuveiro lá, um banheiro lá, e uma roupa nova, que eu tenho que tomar banho e trocar de roupa, porque eu não posso estar na casa dele com aquela roupa. Nem entra. Aí o dono da casa já tem um banheiro dele lá, falando no contexto nosso hoje, século XXI, tá, irmão? Já tem um banheiro dele lá, ele entra lá, toma banho, troca de roupa para entrar na sua casa. É disso que Jesus está falando, é disso que os discípulos foram acusados e acusaram Jesus também. Porque os arqueólogos já acharam residências, escavações, ruínas de residências dos templos de Cristo, que era dessa forma. Na entrada da casa, no rio, principalmente no rio, tinha uma piscina, tipo uma piscina. E aí quando ele vinha da rua, ele se despia numa ponta, ele entrava naquela piscina ali cheia de água e lá ele trocava de roupa para depois entrar dentro de casa. Era o ritual de purificação. Nos tempos do contexto de Marcos aqui. É disso que eles estavam dizendo, tinha que passar pelo ritual de purificação. Mas aí Jesus vai dizer que não adianta passar por tudo isso se o coração está sujo. É igual você. Aí para você entender, para nós caminhando para o final, você olha para uma pessoa suja, de lama, toda suja de lama, e aí você oferece para ela uma toalha, água, e fala para ela, tira essa roupa aí e toma banho. Só que ela toma banho, ela se limpa da sujeira, mas você não dá outra roupa para ela vestir, era melhor que deixar ela suja, porque ela vai sair da rua sem roupa. É disso que a Bíblia está falando. É você não querer fazer somente o exterior, mas você fazer o interior. Não adianta querer fazer pela metade. Jesus está dizendo, o que contamina é o que vem de dentro do coração. E aí Jesus vai dizer para nós, irmãos, que o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do homem saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios,
os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a devassidão, a calúnia, a arrogância e a insensatez. E aí no versículo 23 ele diz: todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Percebe que nas palavras que eu falei aqui, que está no texto bíblico, não tem nada a ver com lavar a mão e sentar mesmo para comer. Não tem nada a ver. E aí Jesus está dizendo: isso aí tudo contamina o homem, e tudo isso aí afasta o homem de Deus. Verdade. Não fazem, não penteiem, não deixem que o homem chegue diante de Deus, mas faz separação. Mas aí a Bíblia, irmãos, diz para nós que quando o homem arrependido, que reconhece os seus pecados e chega diante de Deus, ele encontra o remédio para o seu coração. Glória a Deus. O convite da graça está sendo feito todos os dias, e o Senhor está olhando a nossa verdadeira espiritualidade. Porque é mais fácil olhar as mãos, mas eu não consigo ver o coração. Mas para ter uma vida acessível diante de Deus, é um coração puro, Glória a Deus. longe de toda e qualquer contaminação. O Evangelho, o convite do Evangelho do século XXI é para que ele trabalhe de dentro para fora, provendo motivação certa, necessária, para adquirir um caráter justo, para nos livrar de toda impureza e acúmulo de maldade. Conforme Tiago capítulo 2, verso 21. Porque a transformação ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade, vou falar de novo para você. O ovo do animal, ele estando fecundo, fértil, melhor dizendo, ele traz vida. Se ele for colocado lá na incubadora, ele vai trazer vida de dentro para fora. Mas se o ovo, mesmo fecundo, fértil, ele for quebrado de fora para dentro, acabou a vida. Jesus quer trazer vida em nós, transformando o nosso pensamento. A nossa maneira, por isso que Paulo fala em Romanos 12, mas transformar o vosso pensamento. Glória a Deus. Não nos amoldemos à maneira do mundo, mas colocamos a nossa vida na forma que é a palavra de Deus. E Jesus vai olhar para mim e para você. Eis aí um verdadeiro cristão. Glória a Deus. Aleluia. Que esta palavra, irmãos, o Senhor nos ajude a vencer as lutas, as dificuldades. Não sabemos o que esperar, vamos esperar pela frente, mas uma coisa certeza temos: o Senhor está à nossa frente. Não tire os olhos do Senhor Jesus Cristo. Não olhe para as tradições, para os costumes. Não se apegue às tradições, mas se apegue à palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia. De novo, meu Deus, por esse dia, meu Pai. Esse sábado que separou para nós. No final do ano de 2020. Obrigado, meu Na Deus. tua casa. Obrigado pela presença dos E eu irmãos. te peço, meu Deus, a tua bênção. Leva-nos de paz para nossa casa. Em nome de Jesus. Que nós podemos receber o Nos dê, Espírito meu Deus, no Santo final do sábado abençoado. Em nome de Jesus, que possa divertir lá, Senhor, em Da paz. mesma forma, meu Em Deus, nome de Jesus. Leva-nos Muito obrigado. debaixo da tua mão de poder. Glória a Deus. Eu oro e E peço já a tua bênção, agradeço, meu Deus. Deus, em nome Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.